Então, pessoal, na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre plano cartesiano. Nós vamos trabalhar sistema de eixos ortogonais, construção do plano cartesiano e vamos trabalhar alguns exercícios resolvidos também. Para falar de plano cartesiano, a gente precisa falar também do inventor, do criador do plano cartesiano, que foi esse matemático aqui, certo? O nome desse matemático chama-se René Descartes, beleza? E ele foi a pessoa que idealizou esse trabalho, certo? Quando a gente fala de plano cartesiano, nós estamos falando de dois pontos que formam uma coordenada, que são chamados de par ordenado. Então, a notação para coordenadas, a gente usa, por exemplo, essa notação AB para representar esses dois números. Levando em consideração que o plano cartesiano é um sistema de retas ortogonais, certo? Um plano formado por duas retas, uma horizontal e uma vertical. Essa letra A, ela vai representar os números do eixo X e a letra B vai representar os números do eixo Y, ok? Vale destacar também nesse plano cartesiano o seguinte, os pares ordenados, por exemplo, 3 e 4, é diferente do par ordenado 4 e 3, ok? Nesse caso do plano cartesiano, a ordem ela é importante. Vejam só. O primeiro elemento aqui, que é o A, representa o eixo X e o segundo representa o eixo Y. Então, nesse caso aqui, se a gente observar a ordem, o número 4 ele está representando agora o eixo X e o número 3 está representando o eixo Y, né? Então, a gente vê aqui que a nossa ordem, a ordem que os números aparecem, elas vão fazer diferença na montagem do plano cartesiano. Então, olha só, voltando a falar de sistema de eixos ortogonais, é isso aqui, ó. São duas retas, ok? Bem alinhadas aqui, ó, na origem. O encontro das duas retas é o que eu chamo de origem, representado aqui por O. E no encontro dessas retas eu tenho um ângulo aqui de 90 graus, beleza? Esse eixo na horizontal, ele vai representar os valores de x, e esse eixo x a gente vai chamar de abscissa. O eixo aqui para cima na vertical vai representar os valores do eixo y, e os valores do eixo y são chamados de ordenadas, beleza? Quando eu fizer a interseção entre abscissa aqui e ordenadas aqui, olha só, a gente vai ter um ponto, e esse ponto aqui, um ponto P qualquer, é o que eu vou chamar de coordenada, ok? Então, isso aqui é a coordenada. O que é a coordenada? É a interseção entre abscissa e ordenada, ok? Então, é isso aqui. Ainda falando do plano cartesiano, a gente percebeu que com essas retas, uma reta horizontal e uma reta vertical, a gente vai dividir o nosso plano em 4 partes, beleza? E cada uma dessas partes a gente vai chamar de quadrantes, ok? E o modo de numerar nesses quadrantes é nesse sentido. Sentido que a gente chama de anti-horário, beleza? Assim, ok? Então, olha só, aqui eu tenho o primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto quadrante, ok? Nosso plano cartesiano, ele é dividido em 4 partes e cada parte eu chamo de quadrante. Outra coisa que vale destacar aqui é em relação ao sinal dos elementos de x e y de acordo com o quadrante. Aqui no primeiro quadrante, para mim ter um ponto P no primeiro quadrante, isso acontece se o meu x for maior que 0 e meu y também for maior que 0. Por quê? Levando em consideração a origem aqui como o ponto 0, a gente percebe aqui no eixo x, ó, os valores à direita do 0 são os valores positivos de x, os valores à esquerda de 0 são os valores negativos de x. Olhando aqui no eixo vertical, o eixo y, que é o eixo das ordenadas, os valores acima do 0 são os valores positivos de y, e os valores abaixo de 0 são os valores negativos de y, ok? Então, perceba que se um ponto estiver aqui no primeiro quadrante, x é positivo e y também é positivo.
Se eu tiver um ponto aqui, olha só, um ponto B no segundo quadrante, isso só ocorre se a gente pode observar aqui o nosso x no segundo quadrante, ó, se o x estiver aqui, x é negativo. Então, x aqui é menor que zero. E o nosso y, se estiver nesse quadrante aqui, ó, nosso y é positivo. Então, y é maior que zero. No terceiro quadrante, se eu tiver um ponto qualquer aqui, ó, um ponto C, uma coordenada, né? Isso só ocorre se, nesse caso, veja que o x, ó, x aqui, ó, essa parte é negativo, e o meu y aqui também é negativo. Então, nesse caso, todo mundo é menor que zero. X é menor que zero e y é menor que zero também. E, finalmente, aqui no quarto quadrante, para que eu possa ter uma coordenada qualquer no quarto quadrante, isso só é possível se o nosso x for maior que zero, porque aqui, olha, nesse pedaço x é positivo, então x é maior que zero. E nesse pedaço, olha só, o nosso y, ele é negativo, né? Então, nosso y é menor que zero, ok? Então, assim a gente pode definir, né, os quadrantes e os sinais de x e y em cada ponto cartesiano que ele possa aparecer. Por exemplo, nós vamos agora localizar, né, cada um desses pontos aqui, ó, no nosso plano cartesiano. Como é que a gente faz isso? É muito simples. O que a gente precisa se atentar quando for fazer a coordenada aqui é lembrar que esses elementos A e B estão representando os eixos x e y, beleza? Um representa x e o outro representa y. A gente tem que sempre o primeiro elemento representa o eixo x e o segundo o eixo y. Então, o que eu vou fazer para me criar a coordenada A? Eu vou procurar no eixo x o número 4 positivo. Ó, 4 positivo está aqui, então vou marcar, ó, vai sair daqui. Esse 4 positivo de x ele vai fazer a interseção com o número 1 de y. 1 positivo de y, vou procurar no eixo y, o número 1, está aqui, ó. Aí é só fazer a interseção. Como é que eu faço a interseção? Os valores de x, eles sempre vão subir paralelo ao eixo y. Então, ó, esse valor vai subir até encontrar a direção do 1. Ele vai subir até aqui, ó. Somente até aqui. E o eixo y, os valores de y, eles vão andar paralelo ao eixo x. Ó. Então, o y ele sempre vai andar nessa direção, paralelo a x. A interseção entre as duas linhas é a minha coordenada. Então, aqui, ó, eu marco a bolinha e vou escrever essa coordenada. Esse aqui é o ponto A, 4 e 1, beleza? Assim eu faço os outros. Coordenada B. Primeiro elemento representa x, é o número 1 de x. 1 positivo de x está aqui. Segundo elemento representa y, é o 4 positivo em y. Então, 4 positivo em y está aqui. Fazendo a interseção, eu já sei que os valores de x vão subir ou descer paralelos ao eixo y, ok? Como eu vou encontrar um número positivo, isso aqui tem que subir. Não pode descer, claro, né? Então, a gente vai subir, ó. Sobe. Chegou na direção do 4, eu paro. O 4 de y, ele vai seguir paralelo ao eixo x, então ele só vai andar em direção ao pontilhado que eu já fiz. Ó. Ok? Cheguei lá, a interseção é o pontinho, eu vou fazer a coordenada B. Ó. B é 1, separa com vírgula, 4, beleza? Coordenada C, do mesmo modo, viu? Aí não muda. Primeiro é x, segundo é y. Na coordenada C, o x vale menos 2, ó. Eixo x, 2 negativo, está aqui, ó. Valor de y, 3 negativo, então está abaixo de 0. 3 negativo está aqui. Aí é só traçar os pontilhados, né? Fazer a interseção entre os valores. Chega aqui, o 3 também vem, ó, fazer a interseção. O encontro das duas linhas é a minha coordenada C, menos 2 e menos 3, ok? Coordenada D, eu tenho x vale 2, y menos 2. Vou localizar primeiro o valor de x. Reta x, o número 2 positivo está aqui. Reta y, 2 negativo de y, está aqui. Então, fazendo a interseção, o valor de x ele vai descer agora, porque eu vou encontrar um valor negativo de y. Então, eu vou descer aqui, ó, até o 2 negativo de y. Cheguei, faço a interseção aqui também no 2 negativo. Marco a minha bolinha e aqui é a coordenada D.
2 e menos 2, ok? Coordenada E. Coordenada E e coordenada F, atenção. Olha só. Nesse caso, quando você tem uma coordenada e um dos valores é 0, eu não vou conseguir fazer o pontilhado. Por quê? Porque aonde é 0 eu não consigo sair de cima da linha, beleza? Olha só. O primeiro elemento representa x, o segundo elemento representa y. Então, eu começaria assim, vou marcar o primeiro valor de x, né, que é o menos 1. Eixo x aqui, menos 1 está aqui, certo? Agora, eu vou marcar o segundo elemento, que é o y, só que o y é 0. Então, como o y é 0, eu não consigo sair de cima da linha. Como é que eu faço? A nossa coordenada vai ficar em cima do número, para ficar mais fácil. A coordenada fica, o ponto fica em cima do número que não é 0, no eixo que esse número pertence. Olha só. Olhando para esses dois números, quem não é 0 é o menos 1. O menos 1 pertence a que eixo? X. Então, o ponto fica em cima do menos 1 no eixo X. Ó. Então, fica bem aqui. Ó, ok? Essa é a minha coordenada E, menos 1 e 0. Ok? A coordenada F de igual modo. Ó, o primeiro valor é X, segundo é Y. Como é que eu vou fazer? Eu já sei, ó, é só eu marcar o pontinho direto. O meu ponto vai ficar em cima do 3 na reta Y, porque o 3 pertence ao eixo Y. Então, aqui é o 3 positivo de Y. Aqui é a minha coordenada F, 0 e 3. Coordenada O de origem, né? A origem é 0, 0, né? É a interseção entre as duas retas, ok? Então, aqui, ó, entre os dois eixos, né? Podemos dizer assim. Então, bem aqui é a coordenada O, 0 e 0, ok? Assim a gente localiza os pontos em um plano cartesiano.